Graça e paz. Palavra de Deus para a sua vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Israel estava na iminência de entrar em confronto com os filisteus. Ambos estavam preparados para a batalha, quando de repente levanta-se um homem chamado Golias, o guerreiro filisteu. E Golias tinha uma altura diferenciada, o que trazia espanto para todo o exército de Israel. Diz a Bíblia, está no capítulo 17, no versículo 4, que a altura de Golias era de 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3,5 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. A couraça que protegia o peitoral tinha aproximadamente 60 quilos. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, aproximadamente 7 quilos. A Bíblia diz que Golias, quando o povo se levantava para guerrear, quando já estava na iminência de começar a guerra, Golias se levantava e lançava um desafio. E quando ele se levantava, era o terror para o exército de Israel. E o desafio está escrito também no capítulo 17, onde Golias lança o desafio dizendo: Não sou eu o filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Esse era o desafio. A Bíblia diz que todos não acreditavam que poderiam vencer Golias. Todos davam um passo atrás. Mas um certo dia, um jovem chamado Davi foi enviado pelo seu pai, chamado Jessé, ao campo de batalha para ver como estavam seus 3 irmãos que estavam no fronte de batalha. E quando Davi chegou no lugar onde estavam seus irmãos, o povo já estava pronto para começar a guerrear, quando mais uma vez, como havia feito por 40 dias, Golias se levanta, Golias lança o desafio, e mais uma vez o povo de Israel, o exército de Israel, fica amedrontado e dá um passo atrás. A Bíblia diz que nesse momento em que Golias lança o desafio, em que todos dão o passo atrás, a Bíblia diz que Davi ouviu. E quando Davi ouve, ele pergunta: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi se dispõe a lutar. Ele se dispõe a ir à batalha. Alguém ouve as palavras de Davi, comunica a Saul, e Saul manda chamar Davi. Alguém vai falar de você. Alguém vai te apresentar. Golias seria a projeção de Davi. Golias seria aquele que daria notoriedade a Davi.
Eu quero dizer para você que, ainda que o gigante que tem se apresentado diante de você para tentar te ferir, te desafiando, esse gigante é apenas para te promover. Porque a bênção de Deus na sua vida, a vitória que Deus vai te dar, vai ser maior do que esse gigante. Diz a Bíblia que Davi se dispôs a lutar. E ele disse para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Saul disse para ele: mas contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. É como se Saul estivesse dizendo para Davi: Davi, você ainda é muito jovem. Você não conhece as táticas de guerra. Ele é criado, desde sua mocidade, ele é criado para guerrear. Mas o que Saul não sabia é que Davi tinha experiência com Deus. Experiência com o Deus de Israel. Certamente muitos olham para você, mas não conhecem a experiência que você tem com Deus. As suas orações pela madrugada. Aquilo que você, o seu segredo com o Senhor. Então Davi conta a ele a experiência. Olha, eu feri um urso e um leão. Quem é esse incircunciso? Escute, eu quero falar hoje sobre vencendo gigantes. Vencendo gigantes. Saul então permite que Davi lute contra Golias. Coloca a armadura em Davi. Davi não consegue ficar com a armadura. Porque na verdade Saul já estava rejeitado por Deus. E roupa de crente rejeitado não cabe em crente fiel. Davi tinha suas próprias armas para lutar contra Golias. E quando eu estou falando sobre luta, sobre guerra, eu estou falando luta e guerra espiritual. Não é nada físico. Eu estou dizendo espiritual. Luta espiritual. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As nossas armas não são armas físicas. As nossas armas são oração, palavra de Deus, jejum. Palavra de Deus, oração e jejum. Jejum, palavra de Deus e oração. Davi então pega a arma que ele tinha habilidade. Uma funda, 5 pedrinhas, e vai em direção ao filisteu. O filisteu ignora Davi. E eu creio que, da maneira que ele falou, era para Davi, se não tivesse intimidade com Deus e certeza de vitória, Davi também fugiria. Porque o filisteu, quando viu Davi se aproximar, ele olhou para Davi e desprezou-o. É o que está escrito aqui no versículo 42 do capítulo 17. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E a Bíblia diz que Davi, naquele momento de peleja contra o gigante Golias, ele vence a batalha. Vencendo os gigantes. Eu quero destacar alguns gigantes que precisamos vencer. Precisamos vencer para vivermos uma vida plena com Deus. Alguns gigantes que têm
atrapalhado a sua vida espiritual. Gigantes que nos afrontam. Eu gostaria de destacar alguns gigantes aqui. Primeiro, o gigante do medo. Não estamos falando aqui do medo como um sentimento natural. Ora, ninguém vai colocar o dedo em uma tomada elétrica sabendo que pode levar um choque. A pessoa tem medo de fazer. Isso é normal. É normal termos medo. É um mecanismo de defesa. Estamos falando aqui do medo como fobia. Aquele medo que paralisa, que não deixa você caminhar, que não deixa você prosseguir, que te atrapalha na sua caminhada, que te atrapalha de conquistar. O medo que interrompe o seu sonho. É desse medo que nós estamos falando. O medo como fobia. Quando Deus chamou Josué, chamou-o para um projeto bem definido. Dar continuidade àquilo que Moisés estava a fazer. Introduzir o povo na terra de Canaã. Josué ia substituir Moisés. Iria substituir Moisés. Moisés estava morto. O próprio Deus disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus fez promessa a Josué. Todo lugar que você pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Mas Josué precisava ter coragem. Ele precisaria ter muita coragem para que o projeto de Deus não se frustrasse através de Josué. E Deus fala isso com Josué. Deus diz para ele, no versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não tenha pavor, não te espantes, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te espantes, não tenha medo, não fique preocupado. Deus é contigo por onde quer que você andar. Deus está contigo nesse projeto. Deus vai te dar vitória, vai te abençoar, vai te trazer ânimo e coragem para você dar continuidade àquilo que Ele colocou na sua mão. Vença o gigante do medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Fique firme. Fique com coragem da parte que Deus vai enviar para você. Segura essa palavra. Tenha coragem. A Bíblia diz, no capítulo 24, versículo 10, do livro de Provérbios, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tenha coragem. Tenha coragem. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas vença o gigante do medo. Vença o gigante da dúvida. Quantas pessoas têm deixado de receber a bênção de Deus porque duvidam da promessa de Deus na sua vida? Não duvide do que Deus tem para fazer através de você. Não duvide. Deus tem algo muito lindo para fazer na sua vida. Mas não deixe o gigante da dúvida te afrontar. Confia. Confia. A Bíblia diz que certa vez Deus disse para o povo de Israel que era para eles entrarem na terra. Moisés enviou 12 espias. Desses 12 espias, 10, quando retornaram de espiar a terra, infamaram a terra. Disseram que os moradores eram gigantes. Disseram que a terra era boa, manava leite e mel, mas os moradores daquela terra eram gigantes, os filhos de Anak. O povo chorou, se entristeceu, quis até mesmo voltar para o Egito. E nesse momento, havia 2, Josué e Caleb,
Dois homens que agiram de maneira diferente. Entre os 12, apenas os dois entenderam que Deus, quando promete, Ele cumpre. E que Deus não havia falado que iria colocar. Deus falou que precisaria só eles entrarem, porque já era deles. E nesse momento em que eles queriam retornar ao Egito, a murmuração era muito grande, Caleb disse: subamos animosamente e possuímo-la por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb tinha certeza de que Deus lhes daria vitória. Tenha certeza. Não tenha dúvida daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não tenha dúvida daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua família, nos seus projetos. Não tenha dúvida. Não deixe o gigante da dúvida te vencer. Vença o gigante do medo, vença o gigante da dúvida. Mas há um terceiro gigante. O gigante do complexo de inferioridade. Falamos aqui acerca dos 12 espias. E esses 12 espias, quando voltaram com um discurso que trouxe desânimo para o povo. Eu quero ler para os irmãos, de forma mais profunda, a situação desses 12 espias. Veja o que eles disseram. E informar a terra, capítulo 13, versículo 32, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Complexo de inferioridade. O gigante chamado complexo de inferioridade. Se sentiram inferiores. Eles se sentiram como gafanhotos aos seus próprios olhos. Eles se sentiram depreciados. Você é gigante de Deus. Nós somos gigantes de Deus. Você e Deus é maioria. Não deixe o complexo de inferioridade te vencer. Vença o complexo de inferioridade. Você é gigante do Senhor. Um outro gigante que precisamos vencer, o gigante da impossibilidade. Será que isso é possível? Será que há possibilidade de realizarmos isso? Escute, o nosso Deus, Ele trabalha no campo do impossível. O que é possível para você e eu fazermos, podemos fazer. Mas aquilo que é impossível, o nosso Deus faz. Mas o gigante da impossibilidade quer dizer para você que você não vai conseguir, que é impossível. Só que você tem o Deus do impossível. A Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus, nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor. Vença o gigante da impossibilidade. Vença o gigante do medo. Vença o gigante da dúvida. Vença o gigante do complexo da inferioridade. E vença o gigante da impossibilidade. Vença gigantes através do poder de Deus. Em nome de Jesus. Vencemos gigantes em nome de Jesus. Para vencer gigante, é preciso ter coragem para lutar. Para vencer gigante, é preciso ter experiência com Deus. Para vencer gigante, é preciso ter intimidade com Deus. Para vencer gigante,
é preciso ter certeza de vitória. Espiritualmente falando, receba a tua vitória. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hortes espirituais da maldade, que tem através do gigante do medo, do gigante da inferioridade, do complexo de inferioridade, do gigante da dúvida, do gigante da impossibilidade, tentado te parar. Mas você precisa ter certeza de vitória. Deus te colocará acima desse gigante. Esse gigante é só para te promover. É só para que Deus faça algo lindo na sua vida. Você vai vencer esses gigantes. E você vai cantar o hino da vitória. E vai dizer, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se você gostou dessa palavra, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Dê o seu like. Inscreva-se em nosso canal. O objetivo é ministrar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.